Vamos lá. Nut de osso, rastilho de osso, realmente funciona? Qual a função? Para que eu troco? Vamos esclarecer algumas coisas aqui, certo? Enquanto eu desmonto esse ponte aqui, a gente vai trocando ideia. É muito comum chegar aqui na oficina, é um dos upgrades mais básicos que tem. Você pega um violão de entrada ali e tal, Matheus, vou colocar um nut de osso, vou colocar um rastilho de osso. Inclusive essa guitarra aqui vai receber um. Para quê? Vamos falar um pouquinho de física antes de entrar nesse critério de sim ou não, que é o quê? Quanto menos densidade o material tem, mais vibrações ele vai absorver. É a mesma lógica de, por exemplo, eu colocar esse emborrachado na bancada. Ele absorve impacto. Quando a gente está falando de instrumentos, a gente está falando de vibração. A corda, ela vibra e a vibração que ela gera é o que vai gerar o som, certo? Aí a gente vai olhar para os pontos de apoio de um acorde. Vamos dizer que você está com o instrumento montado aqui, da mesma forma que essa guitarra aqui. Vamos dizer que esse braço é dela e o instrumento está montado aqui. A gente vai ter dois pontos de apoio principais da corda. Deixa eu chegar mais para cá para visualizar melhor. Acho que assim dá. Dois pontos de apoio, que vai ser aqui no final, onde vem a ponte e os carrinhos e tal. Ou no caso do violão, a pestana. E aqui no começo, onde vai receber o nut, certo? Aí vamos pensar o seguinte. Normalmente de fábrica vai vir de plástico aqui em cima. Vindo de plástico, o plástico ele é um material que ele não tem tanta densidade. Então ele vai absorver bastante vibração. Então digamos que a corda vibrou em cima do plástico. Quando você toca, vamos combinar ali que vai chegar a cerca de 60% do som que a corda gerou. 40% foi absorvido pelo plástico. E aí a sustentação entre o plástico e o carrinho aqui, o que a corda entregou foi ali seus 60% de vibração. Quando a gente pega um osso, um material de osso que é uma densidade muito maior, e coloca aqui, a vibração que ele vai absorver é bem menor do que a do plástico. Então digamos que a corda vibrou em cima dele, ele não vai entregar 100% porque é quase impossível, mas digamos que ele vai entregar ali 89% da vibração que a corda fez. Então você vai ter uma projeção, uma precisão de som muito maior. Agora, vamos falar de outro detalhe, que é o quê? A questão da corda solta. Por isso que quando chega aqui e fala, Matheus, o que eu troco primeiro? O nut ou a pestana? Finge que tem um braço aqui. O nut ou a pestana? O primeiro que eu indico a trocar, no caso de violão, claro, é a pestana. Por quê? Vamos pensar no seguinte, você tem aqui o seu instrumento, essa aqui tá sem porque eu já removi, mas vamos dizer que tem um nutzinho aqui, certo? Quando a corda tá solta, o ponto de apoio dela vai ser aqui no seu nut. A partir do momento que você apertou a corda aqui, o ponto de apoio deixou de ser o nut e agora é o primeiro traste. Se você apertou aqui, agora o ponto de apoio é o segundo traste e assim consecutivamente. Então esse efeito de densidade do material, de retribuir ou não a vibração, vai se aplicar quando a corda estiver solta, certo? Agora vamos dizer que isso aqui é um braço de violão. E aí, lembrando dos nossos dois pontos de apoio, a gente tem aqui o nut e tem lá no cavalete a pecinha de osso, certo? Quando você aperta aqui, o ponto de apoio deixou de ser o nut aqui, deixou de ser o osso, passou a ser o material do traste. Porém, lá no final do braço ainda tem o osso. Entendeu? Então ele vai retribuir essa vibração. Ah, Matheus, mas eu estou apertando aqui no meio do braço, mas o ponto de apoio lá no final ainda é a peça de osso. Então isso vai retribuir vibração. Aí vamos dizer que você tem uma peça de plástico lá e um aqui. Você está absorvendo boa parte da vibração que a corda do teu instrumento está gerando. Agora vamos dizer que você tem osso aqui e lá, aí você está fazendo a corda vibrar por muito mais tempo. Então vamos dizer que quando você coloca uma peça de osso no seu instrumento, além de você ter uma melhora de projeção, porque ela vai absorver menos vibração, você também vai ter uma melhora no sustain, porque vai vibrar por mais tempo a corda, certo? Então antes de você, sei lá, Matheus, vou trocar o captador da minha guitarra, vou trocar ponte, vou trocar carrinho, isso e aquilo, experimenta um upgrade desse, que é um upgrade relativamente barato. Coloca uma pecinha de osso e testa se o som te agrada, porque já vai melhorar muita coisa. Outro ponto, mudar o material do nut ou da pestana vai dar diferença no seu som. Por quê? Porque materiais diferentes vão lidar com a vibração de formas diferentes. É tanto que é muito recorrente
de algumas pessoas trocar o nut por uma peça de latão e depois pedir para trocar. Por quê? Porque o latão, por ele ser metálico, ele tem uma densidade enorme. Então ele não absorve quase nada do som. Então a tendência é ter um som bem mais voltado para o médio agudo. Então a pessoa coloca ali uma peça de latão, a tendência é o som ficar, em outros termos, bem estralado. E aí vai ter gente que não vai se adaptar. A mesma questão também vai se aplicar aos trastes. Matheus, quero trocar os trastes da minha guitarra, quero colocar traste inox. Vamos pensar em um detalhe. O inox ele é bem mais denso que o níquel. Fala, meu mano. Continuando. O inox ele é um material muito mais denso que o níquel. Então, quando você coloca traste em inox, a durabilidade vai ser maior. Você fez um polimento, você fez uma retífica, vai durar muito mais tempo. Porém, você vai ter uma mudança de timbre. O timbre ele vai mudar um pouco. Você colocou um traste inox ali, teu som tende a ficar um pouquinho mais agudo. Claro que para algumas pessoas não vai fazer tanta diferença, mas principalmente quando é um músico um pouco mais criterioso, faz diferença. Então, antes de colocar ali uma mudança brusca no seu instrumento, testa se aquilo é realmente a sonoridade que você quer, a sonoridade que você busca e a sonoridade que você gosta. Uma dica que eu sempre dou é, cara, pesquisa o que o músico que você curte usa, entendeu? Ah, eu quero um timbre parecido com o do Slash. O que o Slash usa? Como é que eram as guitarras dele? Ah, eu quero, sei lá, Steve Vai, não sei, Jimi Hendrix. Olha o que os caras usavam, entendeu? Que aí você vai ter uma noção do timbre que você quer chegar perto. Porque às vezes, traste inox. Eu sou fã de traste inox, entendeu? Acho bacana pra caramba, tanto em questão de durabilidade quanto em questão de resultados de manutenção. É um material bem legal. Porém, não é pra todo mundo, porque música é muito subjetivo. É gosto, é 100% gosto. Vai ter coisa que eu vou curtir e que você não vai. É igual sonoridade de captador, é igual sonoridade de instrumento. Tudo isso vai influenciar. Então, Matheus, o assunto primário. Matheus, nut, rachilho em osso. Recomendo? Recomendo. Por quê? Porque vai melhorar muito a projeção do teu instrumento, vai melhorar muito o sustain do teu instrumento, vai melhorar muito em questão total. Pelo menos na minha concepção. Traste inox, recomenda? Recomendo, desde que seja a sonoridade que você está procurando. Porque senão você vai fazer e aí não vai ficar do jeito que você quer e aí você vai achar que o seu luthier que errou. Então, recomendar? Recomendo. Porém, testa. Tudo é teste. Dentro da música principalmente. Tudo é teste. Beleza, meus lindos? Por hoje é isso. Valeu!